Olá pessoas, vamos falar um pouquinho hoje sobre neurose. Passei um tempo aí falando sobre os mecanismos de defesa, essa relação entre o id e o ego, e tem um ponto importante que é a própria neurose. O que de fato é uma neurose, né? Bom, primeiramente, o termo neurose foi usado por William Cullen em 1769, ou seja, não foi um termo usado por Freud ou criado por Freud, né? Mas em 1893 ele veio então a utilizar esse termo em seus estudos, né, como se configurasse aí um transtorno emocional que acaba causando sofrimento, acaba causando angústia em uma pessoa. Né? Você já ouviu, por exemplo, o termo, nossa, aquela pessoa é neurótica? Poxa, olha, aquela pessoa é cheia de neura, que pessoa não sabe lidar com suas emoções, né? Uma pessoa nervosa. Né? Esse termo, na verdade, ele está representado em todas as pessoas. Todos nós temos um comportamento neurótico. Todos nós temos as nossas neuroses e as nossas questões. Mas como que acontece a neurose de fato? Bom, vamos elencar aqui dois caminhos. O primeiro caminho é baseado no recalcamento. Situações que foram traumáticas no passado, situações que afetaram crianças, por exemplo, ou eventos traumáticos os quais a pessoa de fato ali não quis lidar com aquela situação, né? Psiquicamente ela não quis enfrentar aquela situação, esse evento pode ser recalcado. Ele pode ser guardado, armazenado no inconsciente, e isso, como já explicado anteriormente, tem aí o seu efeito provavelmente depois num sintoma, em uma reação aí saindo depois em um ato falho, em alguma manifestação. Né? E isso também vem por conta das castrações, por isso que muitas coisas são recalcadas na infância. Aquela castração de que não se pode fazer algo, isso é proibido, isso que você está pensando é incabível, ou seja, a criança vai lidar com aquela situação e para não viver aquele fato, não realizar o seu desejo, isso acaba sendo recalcado. Na fase adulta isso também acontece, mas muitas das questões elas são repetidas na fase adulta, porque elas foram construídas já na infância. E nós temos também um outro caminho, que é, por exemplo, uma pessoa que ela tem um desafeto por alguém, ela tem um sentimento o qual ela não aprecia a outra pessoa, ela não gosta da outra pessoa, e ela tem uma vontade imensa de xingar essa pessoa, né? De ofender essa pessoa com palavras, enfim, ela tem um desejo muito grande de ofender essa pessoa, mas ela, por suas morais, por sua moral, por suas regras, ela não faz isso. Né? Muito pelo contrário, ela substitui essa situação e acaba agindo de uma forma mais branda. Esse desejo também ele acaba sendo excluído e ele não acontece. Isso depois ele passa a ser fantasiado. Né? Só que o que acontece? Na nossa mente, a fantasia e a realidade, elas não condizem. Elas são coisas ah, diferentes. Só que na nossa mente ah, não há uma separação, não há uma forma diferente entre ver a realidade e ver a fantasia. E por que não? Porque o nosso id ele tem o desejo de que aquilo se realize. Como não aconteceu no mundo externo, ele vai criar uma maneira de se realizar através da fantasia. Aí surge um conflito, que é uma das formas de neurose, né? De adoecimento por neurose, inclusive, de ter a sua fantasia realizada, mas aquilo não está na realidade, não está no mundo externo. Isso depois, claramente, vai se transformar em um sintoma, vai se transformar em alguma reação corporal. Por quê? Porque aquela libido que existiu, ela não foi de fato concretizada. Lembrando que nossas libidos não vão ser satisfeitas 100%, sempre vai ficar um resquício, sempre vai ficar uma necessidade de realizar de novo. Enfim, a construção da neurose vai dar por essa relação entre os impulsos do id e o controle do ego. Né? E o ego sempre vai estar ali controlando, baseado em regras, baseado na castração, baseado na impossibilidade que aquilo aconteça. Então as nossas neuroses elas surgem por conta dessa precaução do ego em relação a sofrimento e angústia. E isso acaba sendo guardado e acaba sendo armazenado. Em outros momentos isso vai aparecer.
Nós temos aí vários exemplos de neurose, como por exemplo aquelas pessoas que elas são totalmente desorganizadas e elas não conseguem se encontrar nas suas coisas, há uma bagunça imensa na sua mesa, na sua casa. Isso é uma forma de representar essa neurose, e ela fica toda estabanada quando tenta encontrar alguma coisa. E do contrário, outra pessoa que está no mesmo local também tem a sua mania de organização, a sua vontade que tudo esteja no lugar, tudo perfeito, né? Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com essa realidade, e é por isso que nós falamos também que cada pessoa tem o seu comportamento, tem sua maneira de agir diante da mesma situação. Então, nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que ela age com um comportamento histérico diante de uma situação, e uma outra pessoa que pode agir com uma calma muito grande diante da mesma situação. Essa do comportamento histérico, por exemplo, ela vai estar representando a sua neurose diante daquele fato, né? E essa com um comportamento muito calmo, muitas vezes ela pode estar realmente calma, porque ela sabe lidar com esse estado emocional, ou ela pode estar de fato ali substituindo aquele comportamento para não agir de uma forma histérica. Então isso pode acontecer, por isso que cada pessoa tem a sua forma de agir e lidar com as situações. Ontem, por exemplo, eu falei do filme Fragmentado, né, no vídeo sobre dissociação, né? E uma curiosidade muito interessante é que quando a gente fala das identidades, como uma pessoa que tem várias identidades, né, é muito comum a gente encontrar isso, nós vemos também aí que cada identidade pode possuir o seu grupo de neurose. Como, por exemplo, uma identidade, ela tem uma cegueira, né? Ela não enxerga mesmo, ela não consegue visualizar nada na sua realidade, ela não consegue enxerga nada do mundo exterior. E nós vemos essa mesma pessoa em uma identidade diferente que pode sim ter sua visão normal, enxergar tudo normalmente, sem nenhum problema óptico. Então é uma característica que pode vir aí das neuroses, né? De uma poder enxergar e a outra não. E nós vemos aí o quanto as neuroses podem nos afetar. Por isso é importante a gente cuidar das neuroses, a gente buscar tratamento, fazer terapias, seja por questão de fobia, seja por questão de ansiedade, seja por questão de depressão. É muito importante que a gente sempre busque lidar com as neuroses, com essas questões emocionais que ficam guardadas, que ficam ali trancafiadas na nossa mente. Por quê? Porque muitas vezes nós lembramos do fato, nós lembramos da cena, mas nós não lembramos do afeto, da sensação, do sentimento que houve em relação a essa cena. Então, isso é uma forma de entender o quanto a neurose, ou melhor, o quanto a memória está dissociada do afeto. Né? Então, nós temos aí uma neurose. E nós temos também o inverso daquelas pessoas, lembrando que esse primeiro fato é mais característico em pessoas obsessivas. Né? Nós temos a outra reação, que a pessoa não se lembra da situação, não se lembra do caso, mas tem a consequência do afeto, porque esse afeto está ali solto, está reagindo, e de acordo com o que acontece, essa pessoa tem uma reação. E isso, no caso, está relacionado aí mais a uma histeria. Então são exemplos, né, a obsessão e a histeria, que se caracterizam aí por neuroses. Outro fato também que é trazido é a questão da fobia, como por exemplo o medo da barata, o medo de um inseto, o medo de um animal, o medo de altura, que na verdade essa construção se deu por um medo anterior e que foi associado a esse objeto. Né? Então, no caso da fobia existe um objeto, mas esse objeto muitas vezes ele não é exatamente o causador desse medo, né? O causador desse pânico baseado nesse objeto. Na verdade, esse objeto ele carrega aí um afeto, ele carrega um sentimento que foi anexado a essa sensação. Então, muitas vezes a pessoa que tem medo de barata pode não ser que seja de barata, pode ser algo que foi recalcado, mas esse afeto foi associado à barata.
Uma pessoa que tem medo de altura, ela pode ter passado por uma situação traumática, o qual houve essa separação do afeto com a memória foi recalcada e o afeto associado a esse medo da altura, né? Então, são exemplos de neuroses que podem acontecer. E todos nós somos neuróticos, tá? Todos nós temos neurose, isso também é uma forma de nos diferenciarmos, mas é sempre importante a gente buscar a terapia, a gente buscar a psicanálise, a gente se analisar, buscar entender por que nós temos determinada situação diante de um fato e por que nós temos outras reações diante de outros fatos, por que muitas vezes as pessoas têm um comportamento compulsivo, enfim, cada pessoa vai ter a sua forma de agir. Essa é a dica de hoje, falando um pouquinho sobre neurose, o que é uma neurose e a importância de se tratar uma neurose. Mas e você? Você se considera uma pessoa neurótica? Depois de toda essa explicação, comenta aí o que você acha sobre você. Um abraço e até a próxima.